Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de biologia, é isso aí. E é a nossa última aula, né galera? O coração já vai ficando apertadinho, é verdade. Mas a gente está sempre aqui, a professora Tabita, a professora Silvinho, para qualquer situação, tá bom? Pode sempre contar com a gente. Olha só, e nessa última aula de biologia, olha só, nós temos uma super visita. É isso mesmo, galera. Olha só que nós temos aqui, eu vou jogar ali para a gente trazer ela para cá com a gente rapidinho, vamos lá? Joga no telão, é isso aí, estamos aqui com a Neiva, ok, agora pronto, aí, a Neiva, ela é supervisora de Machadinho do Oeste, está aqui com a gente nos prestigiando, né? Sim, eu sou a professora Neiva. Vim aqui visitar os estúdios e me colocaram aqui para gravar também. Olha aí, gente. Mandar um alô lá para os meus alunos da mediação, né, de Machadinho, da Escola Joaquim Pereira da Rocha, e para os meus professores presenciais. É isso aí. Sempre um prazer estar recebendo qualquer um visitante conosco aqui na Mediação Tecnológica. É sempre um enorme prazer, viu, Neiva? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. E a gente, com certeza, né, vocês aí de Machadinho estão... É isso aí, galera. E a gente vai agora pegando aí na nossa revisão. Vamos lá? Obrigada. É isso aí, gente. Na aula 52.2, nós falamos sobre conscientização ambiental, não é isso? E o que nós vamos rever, então, nessa aula, que é a nossa última aula, e o coração já vai chorando, mas é isso aí. Vamos lá, que agora esse mouse não tá querendo passar. Vambora, vai na mão. Conscientização ambiental. Então, quando a gente falou sobre essa aula, galera, presta atenção. Nós vimos que quando nós adquirimos, né, uma consciência do que nós fazemos, da nossa responsabilidade, com certeza as nossas ações elas vão se tornar muito mais práticas, muito mais viáveis, muito mais prazerosas, não é isso? E aí, nós falamos sobre conservação ambiental, ok? Quando a gente fala dessa conservação ambiental, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala dessa conservação ambiental, então, nós estamos nos reportando para o aspecto de que eu posso estar utilizando desde que eu tenha noção e responsabilidade. Então, quando eu falo de conservação ambiental, eu vou usufruir dos recursos disponíveis que eu tenho no ambiente, mas sempre fazendo com que esses recursos possam permanecer. Quando a gente fala de preservação, está relacionado àquelas áreas onde a gente não pode, tá? Danificar ou alterar ou modificar esse ambiente, tá certo? Então, para isso, a legislação 9985 de 2000 vai assegurar a questão dessas unidades de conservação, e aí nós temos essa classificação: áreas de uso sustentáveis e as áreas de proteção integral, onde nós vamos ter 5 delas, tá? Entre elas as REBIOs, né? Reservas biológicas, os parques nacionais, PARNA, os monumentos nacionais, as ESECs, estações ecológicas. Essas áreas, elas são restritas apenas à visitação quando no aspecto da educação ambiental, a pesquisa científica, tá bom? Isso seguindo todas as normativas dessas áreas de proteção. E a gente também tem as áreas de uso sustentável, onde a gente vai ter a RPPN, RDS, né? Reserva de Desenvolvimento Sustentável, áreas de interesse relevante, tá bom? As RESECs, que são as reservas extrativistas. Então, todas elas servem para alinhar o local onde nós precisamos proteger e conservar esse ambiente. Tudo bem, galera? Então, a gente vai parando por aqui. E vamos dar aquele tempinho para você fazer a atividade. Tudo bem? Tranquilo? A última atividade agora do terceirão. Falou? Eu espero já você. É isso aí. Deu um tempinho para você fazer? Tranquilo? Conseguiu? Tá, esse conteúdo, né? A gente termina assim muito light, muito tranquila, não é verdade? Então vamos lá
para a nossa primeira questão. Você conseguiu acertar? Tem certeza? Opa, você está de parabéns, então. Vamos lá, então? Questão de número 1, joga lá no quadro, questão 1. O preservacionismo e o conservacionismo são correntes ideológicas que surgiram no fim do século XIX, nos Estados Unidos. No Brasil existem tantas áreas conservacionistas quanto também áreas preservacionistas. De acordo com o estudo, você vai esquematizar atitudes de conservação e preservação. Pois é, nessa atividade aqui, nós estamos propondo para você algo prático, que você consiga alinhar esses dois conceitos, conservação e preservação ambiental. Então, a gente vai sugerir alguns aqui, você fica livre para ver o que você conseguiu colocar aí em relação a essas atitudes conservacionistas e preservacionistas. E olha o que nós temos aqui em relação a atos conservacionistas. Então, a gente tem aqui algo, né, relacionado a obtenção ou a geração de energia de forma mais sustentável, a energia eólica, não é? E a gente sabe que as hidrelétricas hoje em dia já tem todo um estudo, né, toda uma preparação para minimizar o máximo possível dos danos causados ao ambiente, mas em relação a essa questão conservacionista, a gente vai estar priorizando aí a geração de energia na forma eólica, através dos ventos, né? E a gente também tem a questão da reciclagem, tanto no consumo, ou seja, na compra de alimentos ou produtos que foram reciclados, embalagens recicladas, né? E também quanto ao descarte, fazer a deposição desses dejetos, né, esse lixo que nós produzimos, de forma adequada. Ah, professora, mas na minha região não tem coleta seletiva, não tem separação, né, desse lixo. Mas nós fazemos a nossa parte, são questões de atitudes. E a gente também tem aqui, obviamente, a questão do reflorestamento. Manter sempre viva essa nossa floresta. Áreas desprotegidas, solo descoberto é prejuízo para qualquer tipo de ser vivo, não só das plantas, mas como de toda a fauna também, tá? Pelo prejuízo e a descaracterização desse solo. Prof, mas e então em relação à questão de preservação? O que a senhora colocou aí? Olha lá, gente. Aqui a gente tem, deixa eu colocar uma outra coisinha aqui para nós. Vamos jogar uma outra coisinha. Azulzinho, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, mata ciliar, os cílios da floresta, né? Então toda essa mata ciliar, as margens dos corpos hídricos, elas são fundamentais. Para quê, professora? Para que esses rios não sofram o processo de assoreamento, ele vai desaparecer ao longo do tempo, porque se não tiver quem vai barrar o vento, a chuva, todos os intempéries que acontecem no meio físico, vai fazer com que toda essa parte lateral, as margens desse rio, acabe se depositando, indo para dentro desse rio, e ele vai ao longo do tempo perdendo o seu volume e pode, sim, com certeza, vir a desaparecer. Então não é interessante. A gente tem legislações apropriadas para a questão de matas ciliares, ok? A gente também tem, obviamente, a questão dos lugares onde você vai ter processos de nidificação, lugares onde aves, animais vão ter os seus ninhos. Então essas áreas também, tá, entram nesse quesito de preservação. Não pode ser alterado, não pode ser utilizado para nenhum outro fim, a não ser para o processo de reprodução dessas espécies. Aqui a gente tem aves e aqui a gente também tem os répteis, né, no caso dos quelônios. Tudo bem, galera? Então aqui foram algumas dicas que a gente colocou, mas você fica livre aí para você estar dando outros exemplos. Tudo bem? Vamos seguindo? Olha lá. Questão de número 2. Segundo a Lei 9.985 de 2000, unidades de conservação são uma das espécies de espaços
territorialmente protegidos e consagrados pela Constituição Federal, que estabelecem as áreas consideradas de proteção ambiental. Essas unidades incluem seus recursos naturais, abrangendo as águas jurisdicionais, com finalidade de conservação. Classificam-se em unidades de conservação em áreas de proteção integral. Então, nós temos, de acordo com essa normativa, essa lei, nós temos a classificação de áreas de proteção integral e áreas de uso sustentável. Você vai diferenciar e dar exemplos de uma de cada dentro do estado de Rondônia. Aí eu tô vendo vocês mexendo a cadeira e se agitando e você tá dizendo, aqui tem, professora. Pois é, né? Então você vai colocar o seu exemplo aí, obviamente. Tudo bem? Então, áreas de proteção integral são o quê? São aquelas que não podem sofrer nenhum tipo de exploração econômica, tá bom? Então, quer dizer que essas áreas, mesmo que você tenha no caso aqui não vai ter, né, gente? O professor viajou agora na maionese. Mas aqui não tem como você ter um tipo de exploração, ou seja, não pode ter ninguém morando ali, né? Pessoas ali, tá? Então, você vai, faz as visitas nessas áreas de proteção, você pode fazer a visita em relação de cunho, né, da educação ambiental ou uma pesquisa científica, mas tem um tempo certo, período que você pode estar ali para não perturbar a situação nem de fauna nem de flora daquele local, tá bom? Como exemplo, a gente colocou aqui a Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos, Porto Velho e Nova Mutum. Você conhece? Está aí pertinho de você? Ok. E como área de uso sustentável, são as que comportam a exploração. Então, uma não pode explorar de forma nenhuma e a outra ela vai comportar, tá bom, gente? Comportar, ou seja, vai se adequar a uma exploração econômica, mas essa exploração é de forma planejada. De quê? De forma que vai preservar os recursos naturais. Tá? Então, dentro dessas estações, essas áreas restritas ao uso sustentável, você pode ter, sim, comunidades, né, tradicionais, como os extrativistas na Reserva Estadual Extrativista de Pedras Negras, São Francisco do Guaporé e Alta Floresta. Tudo bem? Então, dentro dessas localidades, dentro dessa unidade, você pode ter, mas essas pessoas, elas estão elas convivem ali, vivem ali, utilizam aquele processo, né, trabalhista ali de questão do extrativismo e não vão perturbar, né, vamos dizer assim, porque elas já estavam inseridas naquele meio. Tudo bem? Então, nós temos essas duas áreas, o de uso sustentável, que pode ter a exploração de forma sempre planejada, e a proteção integral, que não pode ter de forma nenhuma formas explorativas, ok? Questão número 3. O conceito de desenvolvimento sustentável foi forjado por meio de intensas discussões globais. Qual alternativa melhor descreve as intenções do desenvolvimento sustentável? Vamos lá? Temos a alternativa A, auxiliar na preservação somente das áreas indígenas presentes no norte brasileiro. Ora, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Se tem desenvolvimento sustentável, quer dizer que existe manipulação, existe exploração de forma planejada, mas existe. Então, quando a gente fala assim, auxiliar na preservação, somente, essa palavra também, né? Somente das reservas indígenas. Então, quando a gente tem áreas que a gente vai preservar completamente, deixar intocável, vamos dizer assim, e áreas que você vai permitir, que são essas áreas de uso sustentável. Então, se tem gente, né, se tem pessoas, no caso, os indígenas, você não teria como estar relacionado ali só à questão da preservação, tá? E não seria também só no norte brasileiro, porque a gente tem áreas indígenas espalhadas pelo nosso, né, todo o território brasileiro. Tudo bem? Questão B, promover a utilização indiscriminada, óbvio, né? Essa palavra aqui já vai ser descartada. Indiscriminada dos recursos ambientais pela população global.
Então, quando a gente tem essas áreas de desenvolvimento sustentável, não pode ter uma ação indiscriminada. Você tem todo um requisito, todo um protocolo dos gestores dessas unidades de conservação para gerir, né, auxiliar na gestão desses recursos, tá bom? Então, não é de forma indiscriminada. C, fomentar a desigualdade social nas regiões mais desmatadas, ou seja, promover essa desigualdade de forma nenhuma, né, gente? Claro que não. Então vamos lá, letra D, atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos para gerações futuras. Claro, o que eu desejo é que sim, as gerações futuras, os meus filhos, os meus netos possam usufruir sim de toda essa beleza que nós temos espalhado por todo o nosso planeta e principalmente na nossa região aqui norte, né? Letra E, incentivar o crescimento industrial por meio da utilização de combustíveis fósseis. Claro que não vou jamais incentivar isso. Tem que ter todo um critério para você trabalhar com esses combustíveis fósseis que são considerados recursos não renováveis, né, pelo tempo que eles são produzidos no planeta. Tudo bem? Então, a nossa alternativa correta da questão 13 é a letra D. Tá? Atender às necessidades atuais e possibilitar essa preservação dos recursos para gerações futuras. Tudo bem? Tudo ok? Tranquilinho? Vamos seguindo? Presta atenção aí, para de ficar colando com o colega. Vamos lá. Questão 4. Enem 2015, a questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Então, considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto quanto à proteção do meio ambiente está baseada em quê, prof? Dê-me as alternativas que eu vou já desvendar isso aí. É isso aí, gostei assim. Vamos lá, letra A. Definição de áreas prioritárias para exploração econômica. Olha, áreas prioritárias para exploração, isso não vai estar acontecendo quando a gente pensa nessa questão, né, da não exploração, né? Então, eu não vou definir áreas para áreas de proteção integral. Não tem como explorar, não é para explorar. Então, mesmo que eu defina, não, vou fazer só 5%, 3%, isso não existe nessas áreas que são de proteção integral. Tudo bem? Contenção de impactos ambientais. Eu não vou dar nenhum jeitinho, gente. Não vou utilizar contenções, não, porque não é para acontecer nenhum tipo de exploração econômica dentro das unidades de proteção integral. Utilização progressiva dos recursos naturais. Claro que também não, né? Não vou de forma nenhuma, muito menos gradativamente ou progressivamente usar esses recursos. Não deve ser feito. D, prática econômica sustentável, mesmo que seja bonitinho, né? Ah, mas eu vou fazer uma prática sustentável. Sim, mas dentro de áreas de proteção integral, meu amor, não vai rolar, tá? Mesmo que você tenha boas intenções. Então, a única que coincide com o nosso enunciado é a letra E, proibição. Proibido permanentemente o uso da exploração da natureza. Sim, porque se trata de uma área de proteção integral. Então, você não vai ter comunidades tradicionais, você não vai ter nenhum tipo de exploração econômica. Tudo bem? Olha aqui para mim. Então, a gente finaliza aqui a nossa unidade 3 do terceiro ano. Galera, o coração está saudoso. O que nós desejamos, eu, professor Silvinho, que você tenha um super, ultra, hiper, quase não sai, sucesso, tá bom? No Enem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, professor presencial, eu quero socorro aqui, ó, nós estamos sempre disponíveis para vocês, tudo bem? Um beijo no coração, até a próxima, até a nossa revisão, hein?